Não, eu gostaria que o senhor fizesse, porque eu preciso. Ok, Deixa eu pessoal, ver se. estamos então, já estamos iniciando, né, o nosso estudo de hoje. Nós vamos estudar o plano da redenção. É um assunto fascinante. Semana passada estudamos sobre a origem do mal e hoje vai ser qual o plano que Deus realizou a fim de resgatar a humanidade desse mal que entrou no universo. Eu pedi a Luciane para fazer a oração. Vamos curvar então a cabeça e vamos começar. Pode orar, Luciane. Então, Voltei. Senhor meu. Tá, vou passar então para você. Faz a oração, por favor, já que você voltou. Então, Ok. Patrícia, faz a oração, Patrícia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nossa, como é gostoso estar aqui, Deus, meus irmãos. Como é tão estarmos em união aqui nesse estudo, Paizinho querido. Quero pedir que, em nome de Jesus, você fique conosco, fique com o pastor Zeni, fique com os irmãos que ainda vão entrar. Enche no teu Santo Espírito, Pai. Obrigada por esse momento. Muito, muito obrigada. Continue usando o pastor Zeni, por honra e glória do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, Amém. pessoal, nós vamos. Esse estudo é um estudo muito interessante e eu vou compartilhar com vocês aqui a tela e vamos direto aqui, vamos fazer o estudo por aqui, né? Que ele é muito legal, tá? Então, vamos lá. Hoje é Ouvindo a Voz de Deus, o episódio número 4, que é o plano de redenção, tá? Plano de redenção, plano da salvação, ok? Eu vou pedir, Luciane, você pode ler essa introdução aqui aí na tela? Sim, sim. Independentemente de quem tenhamos sido ou o que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno. Ele se dispôs a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, há muitos que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? Então, essa é uma preocupação de muitas pessoas, porque muitas pessoas estão doentes por causa da culpa. Alguma coisa que praticaram contra os pais, ou contra os filhos, ou contra algum amigo, ou colega de trabalho, né? E as pessoas ficam cheias de culpa. Então, o que será de mim? O que vai acontecer? As pessoas ficam muito doentes por causa disso, né? E Uhum, nessa lição de hoje, nós vamos responder como livrar-se da culpa, né? Então, o estudo de hoje vai dar respostas bíblicas para uma vida cristã vitoriosa. Não uma vida cheia de culpa, uma vida toda atrapalhada, né? Mas uma vida satisfatória. O nosso estudo, como vocês sabem, ele é feito de perguntas e respostas. Então, nós vamos fazer perguntas, vamos responder, tá? Sempre baseado nos textos bíblicos que nós vamos apresentar. uhum. Primeira pergunta: quantos são pecadores? Quantos no mundo? Porque pode ser que alguém pense assim, eu sou pecador, mas o fulano não é, né? Então, quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Romanos 5:12, 6:23. E vocês vão me ajudar com as leituras, tá bom? Vamos lá, Patrícia, você quer ler Romanos 5:12? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também na morte passou todos os homens, porque todos pecaram. Então, assim também a morte passou a todos os homens, né? Então, aqui está remetendo ao Gênesis. O homem através do qual a morte passou a reinar nesse mundo foi Adão. E a graça, a oportunidade para todos veio através de Jesus Cristo, que é o segundo Adão. Então, aqui em Romanos, ele está exatamente fazendo essa analogia, né? O homem através de quem nós perdemos a nossa liberdade e o homem através de quem nós reconquistamos essa liberdade. Então, perdemos através de Adão, ganhamos através de Cristo. Amém. Continuando, né? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, o salário do pecado, que começou, né, infelizmente nos tornamos pecadores com o pecado de Adão,
e o salário do pecado é a morte. No entanto, o dom gratuito de Deus, ou seja, a graça de Deus oferece, através de Jesus Cristo, oferece o perdão, oferece a vida eterna, oferece a alforria para nós, né? Então, agora a resposta é, né? Primeiro aqui, a pergunta é essa aqui, olha. Aqui, ó. Quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Aqui, então a resposta vem aqui, olha. A morte passou a Todos, todos os homens. Porquanto Todos são todos pecados. pecaram. todos pecaram. Então, o salário do pecado é a A morte. morte. Então, nós estamos sujeitos à morte porque nós nos tornamos pecadores, né? O pecado é a Amém. transgressão da lei de Deus, como nós vimos na semana passada. E aquele que peca, a condenação dele é a morte. Mas Jesus Cristo pagou esse salário em nosso lugar. E se nós olharmos para ele e aceitarmos a sua redenção, ele nos livra, desse destino fatalístico, né? Então, que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? O que que Deus fez quando o pecado entrou? Né? Qual foi a reação dele? Às vezes a pessoa lê a palavra, mas ela não entende, ou passa muito rapidamente em cima de um texto, ela não compreende. Mas o que foi que Deus fez? Vamos ver aqui em Gênesis 3, versos 8 e 10. Você quer ler, Luciene? Sim. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Vamos fazer uma análise aqui desse verso, que ele é muito interessante. Olha, quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim. Ora, Adão e Eva haviam um pecado. Deus tinha falado para eles: "Ó, vocês não comam do fruto dessa árvore", mas eles comeram. Então eles ouviram a voz do Senhor que andava no jardim, e o que que eles fizeram? Eles se esconderam da presença do Senhor, porque eles sabiam que estavam sob condenação. Deus tinha falado para eles que eles estariam sob condenação, né? E o que que Deus estava Uhum. fazendo ali? O texto diz assim: pela viração do dia. A expressão viração do dia do hebraico é Lehuah Hayon. Lehuah Hayon é quando o dia vira, são as dobras do dia. Qual é a primeira dobra do dia? É quando passa da noite para dia, a parte escura para clara, em torno de Pôr do 5 da sol, manhã. né? Não, a raiar do sol. Não é? Ah, ok. A primeira viração ali é, vamos dizer, ao raiar do sol, né? Nasceu, raiou. Apesar de que se um dia passa para o outro, um dia passa para o outro é o pôr do sol. A gente poderia falar também do pôr do sol, mas então o dia começa, né? Então a primeira viração do dia é quando o dia amanhece. Amanheceu ali. E a segunda viração do dia é no pôr do sol, é quando o dia termina, né? Então o dia terminou, vai a viração, saiu do dia, entrou na noite. De manhã, saiu da noite, Uhum. entrou no dia. Não tinha pedir. Então, essas duas partes chama-se Leroy Rayon, é a viração do dia. Isso quer Raio. dizer, isso quer dizer que todos os dias Deus se encontrava com Adão e Eva para ser cultuado por eles. Então, o que eles faziam? Deus ia ali no jardim e se encontrava com eles, entendeu? E Deus foi se encontrar com eles novamente para ser cultuado por eles, para receber adoração. E Deus recebia adoração, em troca ele orientava, aumentava, a fé, dava tudo que eles precisavam. Só que dessa vez, ao invés de adorarem a Deus, se aproximar dele, o que que eles fizeram? Eles se Fugiram. esconderam. Esconderam. Aí o texto diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Essa pergunta, onde estás, era uma pergunta retórica. Deus sabia onde eles estavam, sabia o que eles tinham feito. Era uma Uhum. pergunta para poder despertar a consciência sobre o que eles haviam feito. Esse onde estás é: Adão, o que você fez? Olha como você está agora. Olha onde você está agora, não é? Então Deus, ele se preocupou em ir buscar a sua criatura errante, né? A sua criatura que havia transgredido a sua lei, né? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então ele percebeu que estava nu, ele agora sentia frio, sentia medo, sentia todos os caracteres negativos, porque ele havia pecado.
E ele confessa: eu estava nu, reconheci minha nudez, eu tive vergonha e me escondi de ti, Escondi. né? Então vamos lá. O que que Deus fez quando o ser humano pecou? Ele abandonou o ser humano? O que que vocês acham? Não, Não. Então essa aqui é falsa, né? Ele não se importou? não, é Também, falso. também é falsa, né? Ele procurou o ser humano? Sim. Sim. Sim, então essa é verdadeira, né? Então vamos aqui. O plano da salvação, o plano da redenção, né? Nós estamos vendo aqui nesse diagrama a salvação ao longo das eras. Então nós começamos aqui com a criação do mundo, ok? Logo depois a queda do ser humano em pecado. Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden, né? Cristo é o legítimo criador, né? Está lá em Colossenses 1,16 e João capítulo 1, de 1 a 3, verso 14. Ele é o criador. Depois, Uhum. ali em Gênesis 3,15, há uma promessa de que o descendente da mulher viria para pisar na cabeça da serpente, ou seja, de Jesus, ele nasceria desse mundo para poder arquitetar o plano da redenção. Então, essa é a primeira vinda de Cristo. Ele nasceu por concepção do Espírito Santo através de Maria. Depois, quando ele se torna adulto, aos 30 anos, ele começa o seu ministério, que durou 33 anos, né? A sua vida durou 33 anos, seu ministério durou 3 anos e meio. Então, do início do seu ministério até a sua morte, foram 3 anos e meio, né, que Jesus Cristo ficou aqui nessa terra, ou 1.260 dias, né? Aí ele morre na cruz, isso no ano 31, né? Ele foi batizado no ano 27, quando ele começou seu ministério. No ano 31 ele morreu na cruz e ressuscitou. Aí ele ascendeu ao céu, né? Aí, a partir daí, ele começou a ministrar no santuário celestial, né? Quando ele terminar o seu ministério do santuário celestial, ele volta à terra para buscar os seus escolhidos. É o que nós estamos aguardando agora. Amém. Aí vai ser inaugurado o milênio, os 1.000 anos de Amém. paz, em que nós estaremos no céu, no juízo judicativo. No final do milênio, do juízo judicativo, acontecerá o juízo executivo, quando os ímpios e os satanás e seus anjos serão destruídos. E aí, então, a Nova Jerusalém desce aqui à terra, e a terra vai ser toda renovada, e vai ser a habitação eterna dos salvos. Ok? Então, aqui está todo o projeto, todo plano de salvação. Entendeu? Então, qual é a condição da natureza humana após o pecado? Né? Qual é a condição da natureza humana após o pecado? Salmo 51:5. Como é que é? Como é que é a natureza humana depois do pecado? Vamos ver? Quer ler, Patrícia? O que que disse Davi com Uhum. relação a isso? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, Davi disse assim: eu nasci na iniquidade, ou seja, nós temos natureza pecaminosa, né? Davi nasceu em Hum. pecado. Ele foi concebido em pecado. Por quê? Porque ele reconhece que a sua natureza é uma natureza pecaminosa, né? Então, depois da queda do ser humano, depois do pecado, o homem ficou mais santo, a natureza dele ficou mais santa, é falso ou verdadeiro? Falso. Ele tornou-se corrompido e a natureza do homem tornou-se corrompida e depravada? É verdadeira, né? Verdadeiro, verdadeiro. Exatamente, o ser humano se tornou corrompido. Tornou-se corrompida e depravada. Ou o ser humano, se ele continuou como era antes da queda, era completamente santo, perfeito. Não, É isso é falso ou falso. verdadeiro? É falso, né? Tá certo, isso aí. Quer ler, Luciane, que está escrito aí na tela? Com a entrada do pecado, a natureza humana ficou propensa para o mal, caracterizada por maus pensamentos. Isso é Gênesis 6:5, 6:5. isso. Uma incapacidade de mudar para melhor e um coração enganoso. Eu Incapacidade não... para mudar para melhor, né? Então, Gênesis Uhum. 6:5 diz que os pensamentos do ser humano eram continuamente maus, né? E Jeremias 17 diz que a inclinação, né, do ser humano é uma inclinação. Vamos ver aqui, Jeremias 17:9.
E o ser humano está acostumado a fazer o mal, né? Vamos ver aqui, Jeremias 17:9. Eu tenho ele aqui assim fácil. Não, não tenho fácil. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode, olha A só. internet tem lá Sim. também? A internet tem no carro também? O quê? Aqui. Ok, também. Desculpa, pessoal. É que eu estou dentro dentro da loja de a Movida, dentro da loja de aluguel de carro, aproveitando a internet. O que Desculpa. que você perguntou, Luciene? Não, eu não perguntei nada, não. Ah, tá. Tudo bem. Então vamos lá. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, assim se tornou o coração do ser humano depois da queda, né? O ser humano era puro, mas com a queda, no pecado, ele acabou se corrompendo, né? Os pensamentos do ser humano, né? Todo mundo ficou corrompido, né? Então, quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Romanos 7, 14 e 15. Vamos lá. Você quer ler, Luciene? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, Não são entendi. palavras do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo ele dizia que a inclinação dele era os impulsos para o mal. Mas ele também vai falar em Romanos, como vai falar em Gálatas, Efésios, né? Filipenses, que a saída para isso é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que vai nos tirar dessa bancarrota, né? Ele que vai nos tirar dessa bancarrota. Então, a resposta aqui, olha, querer o bem está em mim, mas não consigo o quê? Efetuar. Efetual. Então, nossa natureza pecaminosa também nos leva a fazer a vontade da carne. Efésios 2, 13 Ah, e uhum, 4, uhum, 18, né? uhum. E não nos permite compreender e praticar os princípios espirituais. 1 Coríntios 2, versículo 14. Então, nós vamos ver aqui, ó, vamos dar uma checada aqui nesse diagrama, né? Então, o Cordeiro e Jesus. Então, nós temos aqui o Cordeiro e Jesus. O Cordeiro é uma figura tipológica de Jesus, ou seja, ele era uma sombra daquilo que deveria ocorrer com Jesus. Ele é um protótipo do que deveria ocorrer com Jesus. Então, o plano da salvação foi apresentado por Deus ao povo de Israel no santuário, em que um cordeiro era diariamente sacrificado. Esse cordeiro deveria ser sem mancha, mas ele era um substituto temporário para o ser humano. Ele morria no lugar do ser humano, mas era um substituto temporário. Esse sacrifício acontecia várias vezes, acontecia todos os dias, né? Os israelitas iam levando lá esse sacrifício, e ele era simbólico. Agora, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele é sem pecado, ele é um substituto eterno, é um único sacrifício, não precisa ser feito toda vez, é um único sacrifício, e o seu sacrifício é real, não é uma sombra, nem uma tipologia, ele é real, né? Por isso que João diz lá no capítulo 1, versículo 29, quando ele apontou para Jesus, falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o O pecado do pecado do mundo. mundo, né? Então, que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? João 3,16, que é um verso lindíssimo, né? Quer ler, Patrícia? Uhum. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Amém. Amém. Maravilhoso, né? Então, Deus, ele doou esse filho, ele deu esse filho para resgatar os pecadores, né? Então, aqui, como é que é o nome desse plano, né? A pergunta aqui, ó, que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna, né? Como é que é o nome? O plano da Plano salvação. da É salvação, interessante. né?
Se você colocou o plano da redenção, também está correto, né? Então, Deus Uhum. estabeleceu o plano da salvação, mediante o qual seu filho daria a vida em lugar do pecador. Dessa forma, todo que o aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa da vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Diz 1 Coríntios 15, versículo 3, são palavras do apóstolo Paulo. Portanto, meus queridos irmãos, nós temos aí dois caminhos para escolher um, né? Não é possível porfiar pelos dois ao mesmo tempo, nós temos que escolher um, né? Esse aqui é um quadro muito antigo, mas eu gosto muito dele, eu acho muito interessante esse quadro, né? Este quadro é baseado nas palavras de Jesus, né? Andai pelo caminho estreito, porque largo é o caminho que conduz à perdição, são muitos que andam por ele, né? E porque é apertado e estreito o caminho que conduz à salvação, são poucos os que acertam com ele. Então vejam, aqui você tem uma seta indicando o caminho largo, ele é bem mais fácil, e uma outra indicando o caminho estreito, que tem uma certa rigorosidade, né? No caminho largo, a salvação é pelas obras. As pessoas dizem, não, eu faço bem, eu dou esmolas, indo para tudo certo comigo, a minha salvação já está garantida, né? E também os prazeres mundanos. Ah, eu posso ter o prazer que eu quiser, fazer o que eu quiser, que está tudo certo. Deus não vai me condenar por causa disso, né? E também é o caminho do egoísmo, né? Eu só penso em mim, tudo que eu faço é para mim mesmo. É o meu dinheiro, é o meu bolso, são as minhas coisas, o meu carro, o meu apartamento, a minha conta bancária, o egoísmo, né? Tudo isso leva ao quê? À morte eterna. Por outro lado, você tem o caminho estreito. A salvação é pela graça. Você não confia mais em si mesmo. Você confia em alguém fora de você e acima de você, que é Jesus Cristo. A justificação faz com que você seja salvo por Jesus. Você é justificado por ele. Justificado por ele, você entra no caminho de santificação. Então, a justificação, ela é obra de um momento, a santificação é obra de uma vida inteira. Você vai se aperfeiçoando, o seu caráter vai se aperfeiçoando. E a glorificação vai ser obra de um momento. Você vai ser salvo do pecado, o seu corpo vai ser redimido, vai ser transformado quando Jesus Cristo voltar. Então, nós temos aqui a justificação, é um ato momentâneo, a santificação é uma vida inteira, e a glorificação é um ato instantâneo. Quando Jesus vier, o nosso corpo será glorificado, seremos glorificados, e a nossa natureza ela vai ser redimida, vai deixar de ser pecaminosa para voltar a ser uma natureza sã. Ok? O que Jesus fez por nós na cruz? Primeira carta de Pedro 2,24, Isaías 53, 5 e 6. Tá? Vou precisar da ajuda de vocês. Luciane, quer ler esse texto agora? Primeira Pedro 2,24. O que ele fez por nós na cruz? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, carregando ele mesmo em seu corpo, ou seja, a cruz do Calvário, né? Madeiro. Então, ali naquela cruz do Calvário, ele estava levando os nossos pecados. Que ali ele era o antítipo do cordeiro que morre no lugar do pecador, né? Então, a morte dele significa justiça eterna para mim. Significa a minha vida. Porque ele paga o preço em meu lugar, né? E continuando aqui, Isaías 53, 5 e 6, quer ler, Patrícia? Sim, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É interessante que esses versos, eles são de 700 anos, aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Foi a época em que viveu Isaías, né? Então, esse texto, ele é considerado o Evangelho do Antigo Testamento, porque ele narra o que aconteceria com Jesus centenas de anos após esse texto.
um texto profético sobre o que aconteceria com Jesus Cristo. É muito interessante isso, né? Então, carregou em seu corpo sobre madeira os nossos Pecados, pecados. O Senhor Nossas fez cair sobre ele o que? A iniquidade iniquidade, de todos nós. assim, Então, tem um teólogo que diz assim, que na morte Jesus era o maior bandido, o mais cruel assassino, ele era o mais corrupto do mundo. Por quê? Porque todos os pecados estavam ali sobre ele. Naquele momento ele estava pagando por todos esses crimes. Não por ele mesmo, mas ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, que ele, como inocente, pagou o pecado para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Isso é muito maravilhoso, né? Então, quem pode mudar a natureza humana? Romanos 8:11. Eu não sei se a Geisa já pode ler, não sei se os meninos já estão dormindo, né? Eu não pedi a ela porque. Mas se ela puder ler, se os meninos já estiverem dormindo, está aí no quadro, ela pode ler, né? Acho que Romanos. a Diana também está tá. aí, mas eu acho que a Diana está com o Desculpa, bebezinho eu não dela posso ler também. ainda não, porque eu tô aqui, um tá escovando os dentes, eu tô aqui olhando. Eu não posso ler não, tô ajudando Ah, aqui. posso, Tá eu bom, leio, tranquilo. pode deixar. Tá. Quer dizer que a Diana está aí também? Tô Diana, sim. Diana. Saiu Ah, A do tá. Diana, quarto, pastor. Eu deixei estou ele. vendo aqui a Geisa, aqui a Patrícia, a Luciene, a A Diana. Diana. Ah, tá. Tá bom, Uhum. Diana. Que bom, seja bem-vinda. Não tinha visto que você Amém. estava com a gente, não. Tá? Beleza. Quer ler, Diana? Vou lá, vamos lá. Hum. Se, ha- se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito que em vós habita. Nós habitamos. Amém. Habita, né? Então, Amém. Habita, né? aqui, as habita, exatamente, é. Então, assim como Jesus ressuscitou e ele, na sua ressurreição, vamos dizer assim, quando Jesus morreu, morreu um homem com 33 anos de idade. Quando ele ressuscita como uma pessoa jovem, sem ruga, sem mácula. Talvez seja por isso que os seus discípulos não o reconheceram, né? Porque possivelmente quando ele ressuscitou, ele já ressuscitou com um aspecto mais jovem. Porque naquela época, um homem de 33 anos já tinha rugas, porque a vida da Palestina era muito dura, era muito difícil, né? E ele O agora sol, né, ressuscita. pastor? Que era muito Oi? forte. O sol, O sol exatamente. que Exatamente. E agora vinha ele vem com caminhando. a pele toda renovada, com um aspecto bem renovado, né? Por isso talvez eles não reconheceram ele, né? Possivelmente foi por causa disso. Então, continuando. A resposta para essa pergunta, vamos à pergunta aqui para a gente lembrar. Quem pode mudar a natureza humana? Quem? O Espírito Santo que em em vós nós habita. habita. Nós habitamos. Então, somente o Espírito Santo pode transformar a natureza humana. Eu gosto muito desse texto aqui, gente. 1 Samuel 10:6. Alguém pode ler? Giana, vê se você está com a Bíblia aí, Giana. Para mim, 1 Samuel 10:6. Eu tô no celular e as letrinhas estão pequenas. Tá. Tem Bíblia aí, É, Patrícia? Se você não tiver, eu É, tenho aqui, é melhor porque eu estou aqui no. no aeroporto, né? É complicado para encontrar Esse no. texto, 1 Samuel 10:6, é fantástico. Eu gosto muito dele. Eu vou procurar aqui. Tá. 1 Samuel 10:6. 10:6. 10:6. Está escrito Eu vou assim: achar. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Amém. Então, o Espírito Santo é que opera, que transforma o ser humano num outro ser humano. E nos leva a experimentar a verdadeira libertação. Qual é a verdadeira libertação? É a libertação do pecado, da É bom iniquidade, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos te libertará, libertar. tá? Então, a salvação depende de nossas boas obras. O que diz lá Uhum. Efésios 2:8-10? Depende. Quer ler, Diano? Efésios 2:8-10? Pode ler aí posso. na tela. Por, porque
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Efésios. 2, de 8 a 10. Esse texto aqui, se a pessoa não compreender, ele fica parecendo uma contradição. Olha o que ele afirma aqui, olha, eu vou explicar. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois são feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Boas Quer obras. dizer que não é de obras, mas nós fomos criados para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Qual é a diferença dessa obras aqui para obras de cá? A diferença, o apóstolo Paulo, ele explica que essas obras aqui são obras da lei. Obras da lei é assim, eu vou dar vou fazer aqui uma alegoria, né? Vamos supor que eu sou um líder judeu da época de Jesus. Aí ele olha para o céu e diz assim: Senhor, amanhã é sábado e eu vou à sinagoga. Eu sou um homem tão justo, tão justo, tão justo, mas tão justo, que o Senhor vai se sentir honrado de me ter aí do teu lado quando eu for para o céu. Então amanhã eu estou indo à sinagoga, eu faço questão que o Senhor esteja lá comigo. Por causa da minha justiça, eu sou tão justo. Olha, eu devolvo o dízimo, eu guardo o sábado, sou marido de uma só mulher, eu não blasfemo, eu não engano ninguém, o Senhor tem obrigação de me receber aí no céu. Jesus falou que isso aí é legalismo, que isso aí não leva o ser humano para a salvação, por quê? Porque até as nossas boas obras, elas estão corrompidas pelo pecado, como diz Lutero. Paulo falou isso antes, né? Mas até as nossas boas intenções estão corrompidas pela natureza pecaminosa. Mas ele diz assim: não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, quando Cristo me recria, quando ele transforma o meu coração, eu produzo coisas boas. Eu vou guardar o sábado, vou ser marido de uma só mulher, eu vou devolver meu dízimo, mas eu vou fazer tudo isso como resposta à ação da graça de Cristo no meu coração, não para ser salvo, não para ser salvo. Eu não vou nem levantar os olhos aos céus e vou dizer assim: Senhor, eu não sou digno de olhar para cima, onde tu estás. Tenha misericórdia de mim e me aceite pela tua graça. É diferente, entendeu? Então, assim, nós não produzimos obras para ser salvo. Produzimos obras, boas obras, como resultado da graça de Cristo na vida da gente. Ok? Então, agora que a pergunta é: a salvação depende de nossas obras? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Não. 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 Não somos salvos pelas obras, mas para boas obras, como eu expliquei, né? Uhum. Como pode o homem alcançar a salvação? 1 João 5, 11 e 12. Diana, quer ler? Vou te explorar um pouco aí. Diana, lê para mim, 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a Não vida. tem. João. Então, Ju. como pode o homem alcançar a vida eterna? Como vimos aqui em 1 João 5, 11 e 12, né? Como Uhum. pode? Como é que pode? Tendo- Aceitando a Cristo, autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Obedece. Aceitando Jesus Cristo como Salvador pessoal, né? Então, agora vamos recapitular a lição que nós fizemos, tá? Vamos recapitular aqui. Eu vou falando e vocês vão respondendo nas lacunas. Após o ser humano pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os. Nossos Nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana, Humana, ficou depravada e o coração humano se tornou. Corrompido. corrompida. corrompida.
corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus. no coração. A salvação depende de nossa fé em Cristo. Cristo. a salvação depende de nossa fé em Cristo. Agora vem aqui Amém. o nosso apelo, né? É o apelo que nós vamos fazer. O apelo é: se você pensa como eu, se você aceita esse compromisso, você levanta a mão e diz amém cada vez que você aceitar. Creio no plano idealizado por Deus para a salvação do ser humano. Eu creio. Eu Eu creio. creio. Amém. Deus seja Aceito o louvado. trabalho do Espírito Santo para transformar minha natureza. Eu aceito. Aceito. Uh, Quero entregar o coração a Jesus, aceitando como meu Salvador. Eu quero todos os dias fazer isso. Amém. Eu Glória a No quero. Deus. meu, no meu caso é referendar, no meu caso é confirmar, porque eu já fiz isso há muitos anos, né? Fui batizado no dia 21 de junho de 1981. E desde que eu aceitei o Senhor Jesus, eu nunca mais me neguei, né? Amém. Sempre fiquei firme com ele. Amém. E quero Amém. continuar firme com ele pela sua graça e pelo poder dele na minha vida, né? É o mais amém. importante para Toma, mim, Davi. Nossa mulher. ok? Gostaram da Ok. lição de hoje? Amém, pastor. Muito obrigado. Oi, Muito Amém. Jean. obrigada. Então, Vou deixar vocês, tá bom? então Tá. o nosso próximo tema vai ser Nossa, Davi, por favor. fé, arrependimento e confissão. Eu vou mandar para vocês. Amém. Próximo tema: fé, arrependimento e confissão. Bom? A Tem alguma próxima vez pergunta? eu não Tá vou bom. poder, vou estar viajando, tá bom? Até a próxima, gente. Beijo. Beijo. Vou estar Tchau, Tchau. chegando. Patrícia. Vai Tchau, lá. Valeu. tchau. 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 Beijinho. Tchau, tchau. A gente se vê, Patrícia. Amém. Tchau, 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 tchau. Tem alguma pergunta para fazer? Diana, Geisa, Luciene? Eu cheguei já na metade, né? Mas cheguei. Mas depois você pega na gravação. Eu vou botar no YouTube e vou mandar o link aí no grupo, aí vocês pegam aí. Ah, tá É bom. isso, pastor. Eu vou ter que ouvir mais, porque eu com as crianças aqui, e já sabe, às vezes nunca é como você sentar e ouvir. Eu vou ter que ouvir É, mais. depois você faz, né? Uhum. Depois você pega aí. Uhum. Uhum. Então é isso, gente. Vamos terminar então. Já tá tarde aí para vocês, né? Espero que vocês Uhum, tenham aproveitado bem a lição de hoje. Eu gosto muito dessa lição, né? uhum. Porque ela é profundamente cristocêntrica, como são as outras lições, mas essa tem um ponto a mais porque traça aí o plano de redenção. Vamos fazer a Ela oração final. Sim, no Antigo Testamento, né, Isaías, né, comprova a futura uhum, existência, a vinda de Cristo, né, no Messias, né? exatamente. Isso. Por Isaías, favor, que viveu Davi. 700 anos antes de Jesus, ele apresenta ali o plano de como seria a sua morte expiatória, né, substituindo. Mas havia outras menções no Antigo, né, da vinda de Tem Jesus. muitas. Daniel. Zacarias, Salmo, Daniel, no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Mas a de Isaías é mais clara, né? Mais. Não, você tem também o Salmo 22, é muito claro. Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo começa assim. Ah, sim, Jesus também Depois tem o fala. verso 15 e 18. Uma astúcia Uhum, de malfeitores me rodeia, uhum, traspassaram minhas mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, eles estão encarando e olhando em mim. uhum. Né? Ah, sim, Repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançam sorte. Uhum. Previsão da cruz. Por isso ele Você disse: "Vim para." Zacarias, a Zacarias dá o preço dele, né? Que ele seria Uhum, vendido por 30 moedas, e a moeda do seu, do, da, que o comprou seria arrojada, e uhum, seria arrojada lá no chão, né? E ela uhum. seria utilizada para comprar um campo de oleiro. E isso tudo aconteceu. É, por isso ele disse: "Não vim para revogar e para cumprir", né? Exatamente. Nossa, profundo. Vamos orar então, né? Pedir a bênção de Vamos. Deus. Uhum, Senhor, nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra, porque abres, ó Deus, no nosso coração o entendimento desta profunda realidade da redenção. Que tu abençoes não apenas nós que estamos aqui, mas aqueles que também vão acessar depois
para poder ter mais conhecimento da tua palavra e do teu plano de redenção. Derrame o teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, nós te pedimos. E conserva-nos para a tua grande redenção. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pessoal, Obrigada. fique com Deus, tá? Que Deus abençoe vocês. Amém. Até a próxima semana. Eu vou colocar Tchau. depois, assim que tiver tudo certinho, eu vou botar essa gravação, mais o slide da próxima semana, eu já vou colocar agora, tá? Sim, tá ótimo. Fique Amém. com Deus, tá? Um Obrigado. abraço para vocês. Outro, tá. Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau.